Oi, eu sou a professora Majoelza Sloring e vamos estudar mais um pouquinho do componente curricular Língua Portuguesa. Texto e interpretação. Primeira questão, leia o texto. O texto contido no documento tem a finalidade de quê? Nós temos uma imagem aqui que representa um texto e nesse texto, qual é a finalidade dele? Identificar a escola da pessoa? Identificar a pessoa do retrato? Permitir gratuidade no transporte público? Ou comprovar o trabalho desta pessoa? Está claro que nós temos aqui um documento de identidade, né? Que é o nosso conhecido RG. Então, a finalidade desse texto é para identificar a pessoa do retrato, da foto. Então, o objetivo dessa questão é identificar a finalidade, ou seja, saber para que serve esse texto. Esse é o objetivo dessa questão 1. Segunda questão, leia o texto. Então, vamos ler o texto. O rato. O rato comeu o queijo para encher o seu papo. Que rato mais atrevido, lá no seu esconderijo, limpando a boca, comeu guardanapo. No verso, lá no seu esconderijo, a palavra lá indica que, letra A, como o rato comeu o queijo. Letra B, onde o rato comeu o queijo. Letra C, por que o rato comeu o queijo. Ou letra D, quando o rato comeu o queijo. Lá no seu esconderijo, indica que o rato comeu, o lugar onde o rato comeu o queijo. Então, ou seja, onde o rato comeu o queijo. Qual o objetivo dessa questão? Identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelece entre partes do texto, adição, oposição, tempo, causa e etc. 3. Leia o texto abaixo e responda. O que é bullying? Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem da palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. A expressão valentão, que fala lá no texto, é marcada da linguagem científica, formal, informal ou regional. Então, nós temos aqui uma linguagem informal. Qual é o objetivo dessa questão? Diferenciar o discurso indireto e o discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos, de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. Variedades linguísticas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a variedade linguística. Vamos para a linguagem formal. É aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta, que é a gramática. É utilizada em situações profissionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores, ou seja, em situações que exigem mais seriedade. Onde essa linguagem formal é mais usada? Ela é mais usada em discursos políticos, entrevistas de empregos, palestras, concursos públicos e documentos oficiais.
exemplo de uma frase na linguagem formal. Você viu o que está acontecendo? Veja que você e está, que está destacado de vermelho, está escrito corretamente. Linguagem informal. É a linguagem utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores. Nela, não é necessário o uso da norma culta, que é a nossa gramática, sendo comum o uso de gírias e coloquialismos. Onde a linguagem informal é mais usada? Ela é mais usada em conversas cotidianas, em mensagens de celular, chats, e geralmente é usada em conversas entre amigos e familiares. É uma conversa que a gente chama de mais solta, né? Mais à vontade. Exemplo. Nossa, você viu o que está acontecendo? Observamos que o C representa a palavra você. Ela foi abreviada. E o tá, a palavra está. É uma forma informal de conversar no dia a dia. Embora não é correta, mas é normal nós falarmos dessa maneira. Linguagem regional. É a linguagem que possui um certo sotaque de alguns lugares. São palavras diretamente diferentes que denominam a mesma coisa. Exemplos. Alguns exemplos da região sudeste. Bolado, quer dizer preocupado. Da hora, legal. É fria, é perigoso. Jacu. Nossa, você é muito jacu, viu, meu? Ou seja, estou me referindo que ele está sendo bobo, ignorante, né? Larica, fome. Quebrado, sem dinheiro. Nós temos aqui uma charge que fala: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Né? Nós vemos aqui uma linguagem regional. Outros exemplos. Ô pai, não conta mais história para eu dormir? Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. É uma linguagem entre pai e filho, mas é uma linguagem regional, né? Lá onde eles moram, fala mais ou menos dessa maneira. Zé, você sabia que os mineiros usam mais vogal no Brasil? Uai, é? Olha! E usamos mesmo, né? E aí, compadre, firme? Não, futebol. Né? Ele perguntou se estava firme, estava tudo beleza, né? Ele já entendeu que ele estava falando com relação ao que ele estava assistindo à televisão. Questão número 4. Leia o texto abaixo e responda. O cão e a carne. É o título do texto. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu a sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. É uma fábula de La Fontaine. Questão. O cão soltou o pedaço de carne que carregava. Por quê? Por que ele soltou? Letra A. Passou ao lado do rio. Letra B. Viu sua própria imagem refletida na água. Pensou ter visto um pedaço maior de água, maior na água, ou viu sua imagem indo embora. Ele só soltou o pedaço de carne porque ele pensou que tinha visto um pedaço maior
de carne na água. Qual o objetivo dessa questão? Localizar informações explícitas, ou seja, uma informação que está lá no texto de forma clara e bem compreensível. A informação está explícita, só não entende quem não quer. Eu vou ler de novo. A informação que está explícita só não entende quem não quer. Isso é uma dica para você ler várias vezes aí para compreender o texto. Questão número 7. Leia o texto abaixo. Você come rápido demais. Tenho que trabalhar depois do almoço. Eu também. É por isso que estou demorando. Questão. A fala da personagem no segundo quadrinho indica que ele quer: letra A, ficar meditando sobre o seu trabalho. Letra B, ganhar tempo até começar a trabalhar. Letra C, saborear o almoço que lhe foi servido. Ou letra D, trabalhar depois do almoço. Vamos voltar. No segundo quadrinho ele fala assim: eu também, é por isso que estou demorando. Então essa fala indica que ele quer o quê? Ganhar tempo até começar a trabalhar. Digamos que ele está desanimado, né, com o trabalho nesse dia. Objetivo: inferir informações implícitas no texto. O que é a informação implícita? É a informação que está subentendida, ou seja, fala de algo que não está claramente expresso no texto. Mas nós lemos e entendemos. A informação está implícita, tem que ser interpretada. Ou seja, ela não está escrita clara lá no texto. Você vai ter que ler e interpretar. Questão 8. Leia o texto abaixo. Pipoca. Ingredientes: 2 xícaras de milho de pipoca, 1 colher de manteiga ou óleo, sal a gosto. Como preparar essa pipoca? Coloque a manteiga ou óleo numa panela grande e leve ao fogo forte. Junte o milho e mexa sem parar. Quando o milho começar a estourar, tampe a panela e abaixe o fogo para não queimar. Observação: se gostar de pipoca doce, faça uma calda de açúcar em pontos de fio e jogue as pipocas que já devem estar prontas. Misture bem, esfria e sirva. É um texto de Emanuel de Carlos Reis. Que texto é esse que nós acabamos de ler? É um classificado? É uma receita? É um bilhete ou é uma notícia? Claro, né, gente? É uma receita de pipoca. Objetivo: identificar a função do social dos textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos. Para que eles foram produzidos? Nesse caso é a receita. Para que a receita foi produzida? Para nos ensinar a fazer alguma coisa. Onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam e a sua importância no meio vida social. Então nós temos função social e cotidianamente, ou seja, aquele texto do nosso dia a dia. Leia o texto abaixo. Barquinha carregadinha. O alfabeto é o principal elemento dessa brincadeira, difundida em todo o país. Era muito popular e de uso generalizado, tanto entre crianças como entre rapazes e moças. Os participantes dispõem-se à vontade e um deles inicia a brincadeira citando uma palavra que comece com letra A.
que constitui o primeiro arremesso. Lá vai a barquinha carregadinha de anéis. Assim dizendo, joga para o outro a barquinha, que pode ser qualquer objeto. Uma almofada, um papel amassado, uma bola e etc. Quem a recebe responde imediatamente, atirando-a na direção de outra pessoa, citando agora uma palavra que comece por B. Lá vai a barquinha carregadinha de batatas. Assim, sucessivamente, a barquinha vai sendo arremessada, sempre carregadinha de uma palavra que comece pela letra imediata na ordem alfabética. Quem erra, paga prenda. E a cada erro, o brinquedo recomeça. É um texto de Ana Augusta Rodrigues. Questão: para se brincar de barquinha carregadinha, é necessário: letra A, uma batata para ser escondida. Letra B, um anel para passar de mão em mão. Letra C, um barco de papel para carregar os objetos. Ou letra D, um objeto qualquer para ser arremessado pelos jogadores. Quando nós lemos o texto, nós vimos que lá fala que pode ser qualquer objeto a ser utilizado nessa brincadeira. Localizar informações explícitas em textos é o objetivo desta questão também. Como nós vimos anteriormente, a informação implícita indica uma informação expressa de forma clara e compreensível no texto. Para reflexões dos pais. Não é fácil enfrentar esse período de isolamento. É complicado para adultos, crianças, idosos, para todo mundo. Os pequenos, então, não conseguem entender bem a situação e começam a ficar angustiados por não sair de casa. E muitas vezes, os pais acabam também transmitindo para eles sua própria ansiedade. É preciso dar todo o acolhimento, explicar de forma leve e lúdica o que está acontecendo, ouvir o que eles têm a dizer e buscar formas de deixá-las mais confortáveis com a situação. Diz o psicólogo da Unimed em Vitória, no Espírito Santo, Vinícius Grassi, onde afirma que é o momento de praticar bastante a empatia em família. Um entendendo o outro, tendo paciência nos dias em que a criança não estiver bem ou se sentir irritada. Pensa bem aí, os pais, as mães que estão em casa lidando com essa situação, né? Sabe compreender a criança no seu todo, para que tudo fique mais suave aí dentro de casa e na cabecinha da criança também. Eu quero deixar uma dica para vocês brincarem em família, com a brincadeira a dedonha. Em muitos lugares, é uma brincadeira também conhecida como stop. É necessário ao menos 3 participantes para ficar mais divertido. Use um caderno que deve ser preenchido com várias perguntas, como o nome, país, lugar, comida e objeto, que começam com a letra escolhida. É indicado para pessoas maiores de 10 anos. Os menores podem jogar também, com a ajuda do papai ou da mamãe. Ganha quem acertar o maior número de perguntas. O jogo desenvolve o vocabulário intelectual das crianças. Dica 10 para você. Gentileza gera gentileza. É isso aí, ficamos por aqui. E para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube para assistir às aulas. Tchau, tchau.